Ação posterior, por isso que eu faço a gravação da palestra, tá bom? Muito boa noite, muito prazer, mas eu estou aqui pela segunda vez, estou muito feliz de estar aqui e eu fico muito contente de ver vocês todos aqui. Falei, meu Deus do céu, como essa casa é bonitinha, porque olha, deu certinho as cadeiras, eu no começo fiquei pensando, meu Deus, mas será que vai dar para todo mundo sentar? E deu, né? Que bom, né? Muito bem, muito bom, ótimo. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a figueira seca, talvez tirar algumas percepções, não é? Porque as passagens de Jesus, elas são cheias de informações e cada um vai lá de um jeito cavocar um pouquinho para tirar informações que possam ser úteis para o nosso dia a dia. Eu acho que vocês devem se lembrar que essa parábola é uma passagem que Jesus está passando por Betânia, encontra lá com os discípulos, eles falam que ele precisava comer alguma coisa e disseram, olha, tem essa figueira, mas ela não tem frutos. E aí Jesus fala, bom, se ela não está dando frutos agora, não vai dar nunca mais. Encerrou o assunto dessa figueira. E depois eles passam no dia seguinte e observam que a figueira está ressequida, está lá esturricada, ressequida. E os discípulos falaram, Senhor, a figueira que o Senhor disse que não daria mais nada, que foi amaldiçoada, por assim dizer, não é? Ela realmente secou, não é? Bom, mas aí nós temos uma prova de fé, porque em verdade Jesus não joga palavras fora, Jesus não brinca com coisas muito sérias, não é? E aí nós vamos perceber que nesta passagem existem algumas coisas que podem trazer para a gente grande luz, grande entendimento. E uma delas é justamente esse. É aquela luz que nós vamos perceber de que nós precisamos dar frutos constantes. Isso é uma coisa que nós, agora, na nossa condição, nós não podemos esquecer disso. E como é que é dar frutos constantes? Vamos perguntar para uma mãe, o que é dar frutos constantes? Dar frutos constantes é aquela mãe preocupada com o almoço, com o jantar, todos os dias da sua vida, do resto da sua vida, não é? Especialmente aquelas que têm filhos, não é? Filhos pequenos. Então é um fruto constante, não é naquele dia que ela está se sentindo bem, que ela vai lá e faz um prato bonitinho, não é naquele dia que ela acha que deve servir, que pode ser útil, não é? Não é nesse dia que ela está lá dando frutos constantes, é aquele negócio perseverante, de estar sempre à disposição, sempre disposta a trabalhar, a fazer aquilo que é preciso, que efetivamente é preciso. E a figueira basicamente é isso. Nós, se colocarmos nessa condição, não podemos nos dar ao luxo de produzir apenas em momentos adequados. Então é um momento adequado, vem na casa espírita, é um momento adequado para ser bonzinho, atender um chamado, pegar uma coisinha que caiu no chão, atender o companheiro, né? Aquela coisinha bem bonitinha, não é só neste momento, mas é talvez no momento que você está no meio do supermercado, é aquela confusão, e as pessoas querendo passar na tua frente, e aquela coisa difícil, talvez seja nesse momento também, porque é nesse momento que nós vamos testemunhar a nossa possibilidade de paciência, de desprendimento, de compreensão, de tolerância em comum. Então é dar frutos constantes. E o espírita tem uma condição ainda diferente, porque o espírita tem alguns enxertos que foram feitos pela providência divina, porque nós recebemos informações privilegiadas. Vejam só que coisa interessante, porque os nossos irmãos religiosos têm informações do Evangelho, mas não têm as informações privilegiadas que nós temos, porque nós já sabemos que primeiro que não estamos aqui pela primeira vez, e nós estamos também pela última. Nós estamos aqui num processo de crescimento, é uma informação privilegiada, porque muitos ainda não aceitam isso, esse tipo de informação. A segunda é que nós sabemos que estamos sujeitos a leis absolutamente perfeitas, que vai nos acertar, nos corrigir, nos melhorar, nos impulsionar, nos dar condições favoráveis. Então nós temos informações assim muito, muito privilegiadas. Então o espírita tem esse enxerto dessas informações privilegiadas que ele precisa utilizar-se. Aí nós temos a mediunidade, que em algumas categorias religiosas eles entendem assim como a palavra de Deus, como talvez a voz do Espírito do Senhor, alguma coisa assim. Mas nós aqui sabemos que a mediunidade está associada a todos nós, que basta estar fora do corpo físico que nós podemos nos aproximar de alguém, exercitar, utilizar-se da mediunidade de alguém. Então, basicamente, também é uma informação privilegiada, porque algumas pessoas têm um pavor, um medo, uma coisa assim muito fora do comum a respeito disso. Então vejam que o espírita não pode ser a figueira seca, porque se já imaginaram, a gente perdeu uma encarnação, mesmo espírita, perdeu uma encarnação, chegou no plano espiritual, escuta,
Tudo bem com você? Tudo. Aí o que você fazia lá embaixo? Eu ia na reunião do Sérgio uma vez por semana, tinha lá um pouco de... Estudei a doutrina espírita, fiz algumas coisas, né? Ah, tá. E que mais? Ficou por isso mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Não fiz mais nada. Um dia pediram lá para carregar um caminhão de cesta básica, mas eu estava com dor nas costas, não pude ajudar. O outro dia eu estava com problema no joelho, também não pude. Outro dia eu estava com uma outra questão, também estava com dor no braço, porque os espíritas vão ficando assim, né? Eles vão ficando cheios de dor, cheios de coisa. E eles vão ficando com dificuldade de ajudar. Não sei se aqui não acontece isso, graças a Deus, né? Mas normalmente isso acontece, né? E normalmente os espíritas têm uma sobrecarga, tem sempre um probleminha na coluna, um desviozinho, um bico de papagaio, umas coisas assim, né? Qualquer coisa. Vamos fazer um mutirão para pintar a casa. Eu não posso subir escada, eu tenho labirintite, tenho outros problemas. Então, aí é uma ironia, né? Isso até é uma coisa assim condenável. Mas nós precisamos estar cientes de que nós precisamos produzir frutos, e frutos constantes, dentro da mediunidade, fora da mediunidade, aonde quer que nós estejamos dentro de casa. Então, trabalhar constantemente significa isso, é estar sempre à disposição, e a grande dificuldade que nós temos é essa. Normalmente a gente está disposto a trabalhar, mas não estamos à disposição. Quer dizer, vamos imaginar assim um táxi, né? Que o camarada tem um táxi, só que ele está sempre, nunca pega passageiro. Antigamente eles se davam ao luxo, não sei se vocês se lembram disso, né? Você dava sinal para o táxi e falava, para onde você vai? Não estou indo para esse lado, não, estou indo para o outro lado, procura outro, né? Normalmente eles faziam isso. Agora acho que eles não estão podendo fazer muito, porque tem muita concorrência, aquela coisa toda, né? Mas é você ter todos os recursos à sua disposição e você não utilizá-los. Olha que coisa terrível. Aí nós chegamos lá, vamos falar com o Pedrão. Quem que é o Pedrão? A chave do céu. Chegou lá para falar com a chave do céu, falar, opa, tem uma anotação aqui na sua ficha, no seu brevet, no seu breve relato. O que era? Olha, não tem uma, não tem algumas, todas marcadas em vermelho aqui. Então, poxa vida, você poderia ter evitado essas marcações em vermelho, né? Poxa vida, mas eu também fiz alguma coisa, estamos levando em conta. Você foi na casa espírita na pandemia, isso contou por 4 vezes. Vocês lembram que a história do Chico falava? O Chico falava que trabalhar na doutrina espírita em São Paulo tinha bônus hora em dobro. Vocês lembram disso ou não? O Chico falou isso. Ele falou, agora o Chico não está aqui, mas se tivesse aqui ele ia falar assim, trabalhar na doutrina espírita em São Paulo na pandemia era em 4 vezes 4. Então uma vez que vocês vêm aqui já vale por 4, veja que coisa interessante, né? Então, qualquer trabalhinho que a gente faz na pandemia já vale por 4, veja, nós estamos aí sob hora extra, assim, bem extra mesmo, né? Só não vamos antecipar muito, quer dizer assim, bom, se tem muito crédito já podemos levar você antes da hora, mas aí a gente não quer ir, né? Então a gente vai meio devagar nesse aspecto. Então nós precisamos estar sempre atentos, conversas infrutíferas, normalmente a gente tem esse problema, que nós podemos associar também à maledicência. Então aí a gente fica lá, vizinho, o parente, não sei quem, você viu o que aconteceu com a fulana, a ciclana, a beltrana, não sei quem mais. A gente fica com essas conversas infrutíferas. Olha, o Evangelho fala isso, que nós precisamos tomar absolutamente cuidado com coisas que não trazem frutos. Tem irmãos nossos, não só religiosos, mas tem doutrinas por aí que as pessoas ficam meses, anos atrás daquilo que não traz fruto nenhum. A doutrina espírita veio justamente para isso, para a gente parar de brincadeira, parar de criancice, sabe que esse negócio de criancice, senta, levanta, ajoelha, para de criancice. Vamos arregaçar a manga, vamos fazer alguma coisa, vamos ser útil em alguma direção, em alguma situação. Nós não podemos simplesmente vir na casa espírita e ficar por isso mesmo. Nós temos que sair daqui com propósitos renovados, com ideias renovadas, com vontade de operar-se, com vontade de ganhar o tempo perdido, de corrigir-se, de melhorar-se. É para isso que nós estamos aqui. Então nós não estamos aqui só para cumprir uma tabela, não, uma vez por semana, a mãe manda. Não estou falando de você, viu? Mas tem outra aqui, né? Tem uma outra aqui. Não é só porque a mãe manda, né? É porque a mãe obriga, né? Mas nós temos que estar aqui para procurar falar assim, bom, minha mãe manda eu ir nesses lugares de gente doida. Não, dispositor doido. Eu não conheço vocês, tem que falar de mim, né? Não vou falar de vocês, vou falar de mim, né? E eu quero saber se eu encontro alguma coisa que isso pode ser útil, porque, puxa vida, ficar meia hora ali sentado, escutando aquelas conversas fiadas, né? Será que tem alguma coisa que pode ser proveitosa? Então nós precisamos tirar algum proveito disso.
tirar o proveito do trabalho, da ideia de renovar-se, de criar. Veja, até agora nós fomos levados a fazer as coisas que os outros fazem. Até agora nós estamos sendo dirigidos para fazer coisas que muitas vezes a gente nem tinha muita vontade de fazer, vamos falar assim, não é? Mas agora nós podemos criar condições de sermos melhores, sermos bons, criar coisas para favorecer, inventar alguma coisa para ser útil a alguém. Nós podemos usar a nossa criatividade. Veja, na doutrina espírita nós podemos tudo isso. Nós não precisamos fazer tudo que os outros já fazem, nós podemos fazer diferente. Podemos fazer coisas diferentes. O Chico uma vez recebeu um senhor lá e falou: Chico, estou com um entusiasmo muito grande. Vou pegar uma enxada e vou sair capinando o mundo. Olha só a ideia dele. Boa, né? Essa ideia aí. Aí o Chico falou: vai, meu filho, vai. Já começa aqui da porta da minha casa. Uma coisa nova. Eu fiquei pensando esses dias, mas será que dá para a gente fazer alguma coisa? Sempre dá. Sempre nós podemos criar, em família, com conhecidos, com amigos, podemos criar, inovar com relação àquelas pessoas que convivem com a gente o dia a dia, mora num prédio, o zelador, o porteiro. Nós sempre podemos inovar com aquele comerciante que está junto com a gente todos os dias praticamente. Podemos sempre ter alguma coisa útil para poder favorecê-lo, uma palavrinha de bom ânimo. Nós sempre podemos inovar, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não podemos ficar nas mesmices da vida. A figueira secou por causa disso, né? Quer dizer, eu vou esperar o tempo certo, se lascou todinho. Quem é que ia imaginar que ela ia passar ali naquela hora, que Jesus ia passar naquela hora? Agora, vocês já imaginaram se Jesus passasse em casa hoje, à noite, assim, na hora que nós estamos dormindo? Olha, já pensaram? O André Luiz relata muitos episódios que pega aí, os espíritos vão lá buscar a gente para fazer alguma coisa, aí chega lá, não dá para fazer nada, o camarada está comprometido com, sei lá, com um jogo, com outras besteiras, com outras coisas, perde a oportunidade. Nós já pensaram se Jesus vai passar lá à noite, nós estamos lá em casa, sossegadão, aí, meu filho, estamos aqui, e aí, vamos fazer alguma coisa? Você fala: não, estou sem condição, não é só o bico de papagaio, a dor no joelho, dor nas costas, do dedo, não é nada só isso, não, estou andando muito cansado. Ficar em casa dia e noite cansa, não é? Vamos ter uma desculpinha, aí depois que a gente vai falar assim: nossa, perdi a oportunidade. Se nós estivermos prontos para o primeiro chamado, e olha, Jesus pode chamar a gente de diversas formas, não pode? Pode precisar do nosso alimento espiritual de diversas formas. Imaginem só. Então ele precisava daquela figueira, a figueira não estava pronta. Então, eu preciso de você agora. Aí a gente está meio de sobressalto assim. Será que estou falando com Jesus? Toca a campainha em casa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o vizinho. Preciso de uma ajuda urgente. Fala: vizinho, não é possível. Eu perdi a chave do carro. Vamos arrumar uma desculpa? Será que nós vamos fazer isso? E aí fala assim: olha, nessa encarnação aqui, pode continuar desse jeito mesmo, sem dar frutos nenhum. Já pensaram que tristeza? Mas se já aconteceu, não tem problema, podemos se recuperar o tempo perdido. Para isso que nós também estamos aqui. Para a gente ver onde a gente pode colocar ou corrigir aquela pecinha que nós estamos precisando. Kardec colocou essa passagem no capítulo 19, a fé, falando sobre fé que transporta montanhas. E aí vem a passagem, a parábola, e os espíritos falam assim, que essa figueira representa nós, médiums. Porque eu não sei se vocês já perceberam isso. Nós somos médiums em muitas circunstâncias, em diversas circunstâncias. Às vezes até conversando. Vocês já viram aquela situação que as pessoas pedem a nossa opinião? A gente está sendo médium sem perceber. Aí vem, por exemplo, uma pessoa e fala assim: meu marido não vale nada. Aí a gente vai buscar a mediunidade assim, vai buscar assim uma sintonia espiritual. Adivinha com quem? Eu falei assim, né? Mas era assim, ó. Adivinha com quem? Põe ele no pau, põe ele na justiça, manda ele em cana. Olha só, a mediunidade nossa está boa, né? Olha com quem nós estamos sintonizando. Pensa um pouquinho, irmão. De repente é uma coisa passageira. Os homens são criança mesmo. Olha só. Será que são? Não, alguns, né? Mas tem uma condição, uma palavra de bom ânimo, não é?
Então, é a hora do chamamento. Alguém pergunta para a gente alguma coisa na rua, um repórter vem com aqueles microfones, o que você acha? A Covid vai matar muita gente, Deus que me livre, eu não saio nem de casa, não posso falar com ninguém na rua. Então tem uma palavrinha de bom ânimo, vamos nos animar, vamos entender que Deus é justo, Deus sabe o que faz, vamos ser fortes, vamos enfrentar, vamos seguir adiante, não vamos deixar as coisas nos abalarem. Então dá uma palavra de bom ânimo para quem está ouvindo, porque às vezes a pessoa está precisando só de um pequeno empurrãozinho para baixo para ela destrambelhar. Ou às vezes a pessoa está a ponto de se levantar e você dá aquele empurrãozinho e a pessoa ergue e segue em frente. Então, mediunidade nesse aspecto, nesse sentido, dando bons frutos. Não fazendo que nem a figueira, precisa dela, não dá nada, não tem nada. Mas ainda tentaram justificar, falar assim para ele, olha Senhor, o negócio é o seguinte, não é a época dela. Não fizeram isso? Não falaram isso para ele? Não é a época de figo agora. Bom, eu não sei quem faz feira aqui, mas eu faço feira, mas eu fico assombrado de ver que antigamente era assim, tinha a época do morango, a época do pêssego, né? Agora você vai na feira o ano inteiro, tem morango, tem pêssego, praticamente o ano inteiro, não tem mais esse negócio de época, acabaram com tudo isso, que negócio, né? Eu acho que os lavradores lá ouviram essa parábola aí e falaram, não, vamos continuar produzindo, arrumar um jeito de continuar produzindo o ano inteiro, morango, pêssego, tudo que precisa, laranja, banana, tudo que precisa, bom, banana dá o ano inteiro porque tem milhares de tipos, né? Mas arrumaram um jeito de dar frutos o ano inteiro. Então, o figo é meio enjoadinho mesmo, de vez em quando ele some, daqui a pouco ele aparece, né? Mas ele não é o queridinho de Jesus, não é? Porque se fosse o queridinho de Jesus, ele faria força para dar o ano inteiro, não é? Ele ficou ressentido, falou assim, meu Deus, só eu fui amaldiçoado pelo próprio Cristo. Que será de mim, ó Deus? Mas também vou me vingar da humanidade. Vou ser um fruto bem enjoadinho. Assim, vou me apresentar bonito, assim, mas quando a pessoa abre dentro, assim, às vezes tem um mofinho lá dentro, uma coisinha lá dentro, né? Não é? Então, brincadeiras à parte, mas nós estamos aqui para isto, para buscarmos nos levantarmos e levantar aqueles que estão com a gente. É certo, planeta de provas, é de expiação, é um planeta difícil. E nós precisamos fazer uma força muito grande para nos mantermos de pé e mantermos as pessoas ao nosso redor também de pé. Eu não sei se vocês também reparam isso, mas às vezes a gente vive com uma pessoa depressiva, por exemplo. Você está ali ajudando, incentivando e falando, quando vira as costas no dia seguinte a pessoa já está para baixo de novo. Ó céus, ó vida, ó dor, levanta outra vez. Vai de novo, continua favorecendo, dando bons frutos, continua ajudando. É isso que nós precisamos de uns com os outros. Porque já pensaram a gente chegar do outro lado da vida e pensar assim, vou dar um exemplo paralelo para a gente entender. Só para a gente entender. Você pega um filme para assistir, aí você fica 2 horas assistindo, quando termina o filme, mas que engraçado, não entendi nada. Meu Deus, fiquei 2 horas, perdi um tempo lascado com essa porcaria. Não entendi nada, não aprendi, não aconteceu nada. Sabe aquele filme que termina assim, quando você pensa que vai acontecer alguma coisa, aí de repente começa a aparecer as letrinhas e fala, meu Deus do céu, mas que porcaria. O filme não termina, não terminou, sei lá eu, ou o autor é tão inteligente, mas tão coloca a gente na condição de macaco. A gente não entende. Aí você fala, perdi 2 horas do domingo, muitas vezes no domingo, né? A maioria das vezes, na segunda, na terça, agora é a semana inteira, né? Não sei, bom, menos na quinta, mas vamos imaginar, né? Perdeu 2 horas para assistir aquele negócio, fala, meu Deus, não tem propósito nenhum isso. Aí a gente como a nossa encarnação, chega do outro lado, meu Deus, o que você fez na sua encarnação? Eu fiz tudo isso aí, mas não serviu para nada. Não serviu para quase nada tudo isso que você fez, essas intrigas de família, ficou 20 anos sem falar com não sei quem. Sabe assim aquele negócio? Há 20 anos que eu não falo com a minha sogra. Olha, acha bonito, enche a boca para falar. Não serviu de nada, você foi lá justamente para se harmonizar com ela, você perdeu tempo. Olha que exemplo interessante. Já ouviram falar do Charles Richer? Charles Richer é um cientista que veio com a proposta de trazer na ciência a reencarnação.
Só que ele ficou rodando. Teve uma hora que o Cristo bateu a mão na mesa e falou: escuta, como é que está aquele espírito que desceu lá para falar da reencarnação? Falou: Senhor, ele se perdeu na ciência. Não falou nada da reencarnação. Aí disse que o Cristo ficou tão nervoso. Agora a gente consegue imaginar o Cristo nervoso? Vou imaginar, né? O Cristo nervoso. Assim, meu Deus do céu! Foi justamente para isso. Na historinha do Humberto de Campos, ele coloca que Jesus pegou uma espécie de uma espada assim, fluídica, né? E bateu assim com aquela espada fluídica. E o Charles: chamem ele agora! Pá! Bateu aquela espada fluídica. Quando foi ver, o Charles desencarnou. De repente ele desencarnou. Aí ele acorda no mundo espiritual. Quando ele acorda e vê as pessoas ao redor dele, fala: meu Deus do céu, eu não fiz o que tinha que ter feito. Olha só, uma misericórdia. Chamem agora. Sabe um negócio assim? Chama agora um cientista? É um negócio terrível, né? Meu Deus, como é que chamar agora? Com Cristo é assim, se mandar chamar, meu amigo, não tem como escapar. Não tem Covid, não tem nada. Não tem máscara, não tem álcool gel, não tem desfibrilador, não tem nada que resolve. Se ele mandar chamar, acabou, não tem jeito. Aí fala: vou ter que ir, não tem jeito. Mas eu não deixei nada em ordem, nem transferi meu carro, minha Brasília 78 pro meu filho, estava enrolando a vida inteira. Ele queria vender a Brasília, eu não queria. Não tem jeito, não é que ele chamar, não tem jeito. Então já deixa a continha de banco já em ordem, um papelzinho guardadinho, põe uma senha ali velada, chama a pessoa de sua confiança, da sua maior confiança. Olha, a senha do banco está aqui, está tudo certinho aqui, se eu bater com as 10, né? Então já tenho, você pode usar isso aqui para isso, para aquilo, tá certo? Eu tenho dinheiro guardado, eu vou deixar aqui uma espécie de caça ao tesouro, deixar os papelzinhos. Agora achou, agora vi na porta à esquerda, aí achou. Aí põe uma caça ao tesouro para achar o dinheirinho guardado, o ouro, o tesouro, não é? Achar os segredos, as coisas lá da pessoa, porque na hora que chama não tem jeito. Então, será que nós vamos ser chamados assim? Porque parece que nessa hora a figueira foi chamada lá para prestar conta, né? E aí o Cristo estava aqui e falou assim: manda ela prestar conta agora. Por que ela não está dando fruto? Não é o tempo dela, não é desculpa. Não é desculpa. Então, para nós, especialmente os espíritas, não tem desculpa. Se não produzir, não tem desculpa. Mas se você quiser continuar, ficar em casa, sossegadinho, sem fazer nada, só vendo os outros se lascar na televisão, nos filmes, nas coisas, nas novelas, nas coisas, não tem problema nenhum, pode continuar, certo? Só que eu não queria estar na pele de vocês do outro lado da vida. Bom, vamos relaxar um pouquinho, vamos contar uma piada, isso é bem uma piada. Diz que no mundo espiritual tem fila para entrar, vocês sabiam disso? Assim como tem fila para reencarnar. A gente reencarna aqui e fica tripudiando com os pais. Não queria nascer nessa família, não queria que você fosse minha mãe, não queria que você fosse meu pai. Fica assim, não fica? Mas aí para desencarnar também tem. Aí a gente tem aquela fila para desencarnar, dos desencarnados. Só que tem alguns que não querem ficar na fila, já querem entrar logo para os planos maiores da vida, mas tem que ficar na fila. Então diz que chegou um camarada lá e falou assim: olha, eu na Terra, vou ser sincero para você, fui muito malandro, viu? Eu não gosto de pegar fila, nunca peguei fila na minha vida. Nem no mercado eu pegava fila. Porque eu dizia que só tinha uma ou duas coisinhas, quando a pessoa deixava passar na frente, eu trazia o carrinho. Já aconteceu isso com vocês? Não, né? Tá com duas coisas na mão, você fala: passa, meu irmão, pode passar. Obrigado. Aí, pode trazer o carrinho, aí traz 2 carrinhos, passa na sua frente, 2 carrinhos. Bom, ou vai estacionar, não é? Vai estacionar, você está meia hora esperando uma vaga pacientemente, como Cristo ensinou. Amando, perdoando, compreendendo. E aí o camarada vai sair na sua frente. Aí ele sai, quando você menos espera, vai o outro lá e põe o carro lá. E você vai como um verdadeiro cristão: mas meu irmão, eu estou aqui há alguns momentos aguardando esta vaga. O senhor poderia fazer a gentileza de liberar a vaga para mim, porque afinal de contas nós temos aqui uma ordem, não é, que nós precisamos. Então,
Tem alguns que são assim, não é? Tem alguns que são assim. Aí chegou no plano espiritual e o malandro não queria pegar a fila. E Jesus, bom, o Pedrão falou para ele, bom, vou fazer só uma pergunta, viu, para você. Só uma. Se você responder, tá tudo bem. Quem matou Abel? O que respondeu? É? Você teria respondido Caim? Só tomar cuidado, pode ser uma pegadinha, hein? Você responderia Caim? Responderia? Pode ser uma pegadinha, pode ser uma pegadinha. Aí diz que o Pedro falou assim, olha meu amigo, eu percebi que você não é malandro não, você é cagueta, viu? Então pode ir pro final da fila, tá? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, essa risadinha foi o que valeu, o resto pode jogar tudo fora. Então é isso. Tô dentro da hora? Tá tudo certo? Acabamos. É que já são, ali por aquele relógio já são 9 horas, né?